Fala galera, beleza? Daniel William aqui com vocês. E hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente desenha uma boca realista com algumas texturas, né? Na textura dos lábios, na textura da língua, como que a gente faz os dentes, né? Vocês vão ver que o dente não é um branco absoluto, né? A parte branca absoluta é somente brilho. Então, vamos junto e ver como é que fica esse desenho aqui. Bom, então primeiro de tudo a gente precisa fazer uma base, né? Então aqui eu vou usar o lápis HB da Staedtler. Vou preencher toda essa parte do lábio superior. Para que quando a gente vier com a caneta borracha, a gente consiga realçar as partes de brilho. Então eu trabalho bem com lápis aqui nessa parte, depois esfumo bem, trabalho bem com o pincel, para que depois eu consiga ter facilidade na hora de marcar com a caneta borracha as partes de brilho. Depois que você preencheu toda essa parte que a gente vai trabalhar, né, que é o lábio superior com lápis HB, o que você faz? Você vem e retoca toda aquela marcação do decalque, né, que foi feito antes. Porque se você vier com o papel agora e esfumar, você vai provavelmente perder ou ficar muito fraca nessas marcações onde você deixou. Uma dica que eu dou para vocês antes de esfumar é escurecer mais na parte onde vai ser mais escuro, porque aqui eu vou precisar fazer uma transação de camadas, né? Então aqui vai ser provavelmente uma parte mais escura. Eu tô vendo aqui na minha referência que vai ser uma parte mais escura, então depois eu vou precisar fazer uma transação de tom, né? Eu vou precisar fazer um degradê. Então aqui eu deixo um pouco mais escuro com o próprio lápis HB primeiro, venho trabalhando primeiro com lápis HB, trabalho bem com lápis, para depois eu esfumar, porque isso aqui fica mais fácil a minha visualização. E aí quando eu vim com um lápis mais escuro, eu não preciso dar tanta camada. Então aqui você trabalha primeiro com o lápis que você está usando, né? Com o lápis que você está fazendo a base, com um pouco mais de camada. Então você lembra que eu primeiro preenchi toda a parte do lábio superior ali com o lápis para fazer aquela base, e antes de esfumar eu venho marcando as partes mais escuras do desenho, para depois eu vir com o lápis de um tom mais escuro, onde que eu faço as transações. O próximo passo é esfumar a parte que a gente trabalhou com grafite, usando o papel higiênico. Aqui a gente não precisa usar força, tá? A gente só trabalha com leveza na mão para poder espalhar bem o grafite sobre o papel. Aqui a gente passa por toda a parte, sem forçar, só espalhando o mesmo grafite que a gente trabalhou com lápis. Bom, então agora o que eu quero aqui é dar volume para essa parte do desenho. Vou fazer isso usando o lápis 4B, dando uma camada mais escura de grafite. Depois eu venho com esfuminho, apenas para fazer a parte de acabamento, para ficar mais suave e natural essa transação de grafite. Aqui eu venho com lápis B para deixar homogênea essa transação do escuro para o mais claro. Então é com isso que eu consigo fazer essa, entre aspas, união de grafite, né? União de tons. Então eu uso o lápis B em toda essa parte aqui, ó, de onde parte do escuro por mais claro, para conseguir fazer essa homogeneização de tons. E eu sigo assim em todas as partes onde ela vem do escuro para o mais claro. Então é com um lápis de uma graduação mais baixa que eu venho fazendo a transação, que eu venho emendando nessa transação de tons. Isso aqui é um detalhe muito importante para que você consiga um sombreado suave, não fique nada de tom seco, entendeu? Então você pode vir com lápis mais escuro primeiro ou mais claro, depende da sua preferência. Eu gosto do mais escuro para o mais claro, e depois, para você fazer essa emenda, né, para deixar ela bem homogênea, você usa um lápis mais claro, com um tom mais claro, e aí você vem trabalhando e depois você usa o esfuminho, o pincel, mas você primeiro sempre trabalha com lápis para que ela fique bem homogênea só com o peso da sua mão, e aí depois você vem acabando.
pincel aqui é importante na hora de fazer um preto absoluto em qualquer parte do seu desenho, para que ela preencha bem os poros do papel, tá? Nunca esquece de, depois que você fizer um preto absoluto com um lápis, vir trabalhando bem com o pincel. Ó, agora que a gente vai trabalhar com a caneta borracha, e aqui você percebe a importância de deixar bem esfumado o grafite, deixar ele bem espalhado sobre o papel. É importante você trabalhar bem com o pincel na hora que você tiver, depois que você esfumar, porque quando você for usar fazer alguma parte de brilho com a caneta borracha, igual eu tô fazendo aqui, o grafite ele sai muito mais fácil. Então qualquer batidinha que eu der com a caneta borracha aqui, eu já consigo o brilho que eu quero, tá vendo ali, ó? Eu só toco e ela já faz o brilho. Ela já tira o grafite, né? Ela já apaga o grafite e aí assim ela dá esse efeito de brilho, entendeu? Um outro ponto importante é que não são toques com a borracha aleatório. Eu faço o brilho do lado oposto de onde que eu fiz a marca da textura da boca. Então, por que isso? Porque isso aqui dá o efeito de profundidade, né? Onde eu tô marcando com a borracha é de onde vem a luz na fotografia. Então aqui é onde fica o efeito de brilho, e a parte onde que eu marquei com lápis a textura representa a profundidade. Então eu consigo dar esse efeito de volume mesmo, de profundidade, sabe? Fica essa textura na parte da boca. Ó, um outro macetinho bem legal é que depois que você marcar a parte de brilho, né, com a caneta borracha, você pode vir com lápis ou uma lapiseira igual eu tô fazendo aqui, ó, e retocando a parte escura, ou fazendo alguns riscos escuros ao lado da parte que você marcou com borracha, porque isso daí realça o brilho que você fez. Nessa parte do dente, ó, é bem legal você saber que o dente ele não é um branco absoluto, tá? Lembra sempre que branco absoluto é somente brilho, tá? Então, nessa parte do dente aqui, ó, o que a gente faz? A gente faz um fundo com o lápis 2H, que é um lápis bem clarinho, um lápis bem seco. Venho esfumando normal, ó, passo na parte toda de todos os dentes aqui. Passo o pincel para ele ficar bem esfumadinho, para a hora que eu vim fazendo o brilho aqui, ó, igual com a caneta borracha, fica mais fácil de eu manusear, né? Qualquer toquinho ela já sai. Então, lembrando que o dente ele não é branco, ele é um cinza bem clarinho, tá? Então por isso que eu faço com esse lápis 2H. Aqui com as borrachas eu venho só marcando onde que tem o brilho, e no lado onde eu marquei o brilho, ó, só vou dar um toquinho com lápis para ele realçar mais ainda essa parte de brilho que eu fiz. Agora aqui a gente começa na parte da língua, né? Lembrando que a língua é um músculo, então ela tem uma textura e tem algumas dobras, né? Então a gente começa, como toda a parte que a gente vai fazer do desenho, a gente começa com essa base. Tô fazendo aqui uma base com lápis B, depois eu venho escurecendo onde tem mais sombra, né? Ainda tudo trabalhando com lápis, com peso da mão, fazendo degradê onde precisa. Fazendo essa base aqui, ó, repara que eu tô trabalhando bem com lápis, camada sobre camada, dando aquele efeito de volume, primeiro só no trabalhar do lápis, depois com o papel a gente vem esfumando. E aí faz aquele processo, o papel, pincel, tá bom? Camada, se precisar de mais camada, para que ele fique bem esfumado, porque eu vou precisar dar brilho aqui depois. E aí, como a gente já falou, fica muito mais fácil eu bater a borracha na parte que tá com um grafite bem espalhado e bem trabalhado, e eu não tenho muito trabalho de fazer o brilho. Então fica muito mais fácil quando eu trabalho bem, esfumo bem, tá vendo? Repara que eu trabalho bem com o pincel, porque isso daqui suaviza as transações de tom, suaviza o grafite sobre o papel e penetra bem também, então ele fica bem esfumado. Para eu conseguir reproduzir essa textura da língua, eu venho fazendo tipo uns pontilhados, tá vendo? E aí eu venho marcando todos os pontilhados para depois eu vir com a caneta borracha ou com a borracha elétrica. E onde eu fiz esses pontinhos, ó, do lado deles eu vim marcando com a borracha, tá vendo? Que eu consigo aquele efeito de molhado. Agora no lábio inferior a gente começa, como
toda a parte do desenho, fazendo a base, né? Onde é mais escuro eu venho trabalhando com lápis, sempre antes de esfumar trabalhando bem com lápis primeiro, depois vem aquele processo de esfumar com papel, e é onde eu preciso de mais camada de lápis, eu venho trabalhando aqui, ó, no degradê, sempre fazendo essa transação de tons. Isso aqui a gente usa o próprio peso da mão. Depois, onde é mais escuro, eu venho com um grafite mais escuro e venho continuando aquele processo de trabalhar o peso da mão, passar do escuro para o mais claro e fazer essa transação de tom, tá? Ó, você percebe que já começou a dar o volume no meu desenho? Então é por isso que é muito importante eu trabalhar o peso da minha mão. Aqui onde é mais escuro eu venho preenchendo com grafite. Depois eu marco as partes de textura, o mesmo processo que a gente fez lá em cima, ó. Marcando onde é a parte de textura, sempre marcando com lápis, pra gente não perder essas referências, né, que eu fiz na parte do decalque. Depois, na hora que eu vim pra parte de brilho, eu venho com a borracha. Repara que onde tem brilho é sempre do lado oposto de onde que tá o meu as minha marcação de textura, e assim a gente segue até o final, tá bom? Bom, galera, então esse é o resultado da nossa aula de hoje. Espero ter ajudado vocês, tirado suas dúvidas. Comenta aqui o que você achou desse vídeo, se você gostaria de ver mais alguma videoaula. E tamo junto, até o próximo vídeo.